Fala, João Pedro. Não, Pode falar. é porque o senhor tinha dito, quando o Daniel tinha questionado se o conceito familiar ele é relativo, o senhor tinha defendido que não, até porque família tem sim seus conceitos que são mais exatos, só que eu acho que eu discordo um pouco. É, assim, eu. Tudo bem que família tem sim seus conceitos, tanto biológicos, tanto sociológicos, mas eu acredito que o ponto de vista do que é ter uma família ou do que é uma família, ele é completamente relativo, entende? Tipo, tudo bem que eu posso dizer que família é algo. ahn, não, é porque meu pai e minha mãe são minha família, porque afinal eu tenho 50% dos genes deles. Mas para outra pessoa pode ser algo como, não, eu confio na minha mãe, eu confio no meu pai, logo eles são minha família, sabe? Então, por mais que tenha sentidos exatos em áreas diferentes, eu acho que o ponto de perspectiva do indivíduo em relação a essas. Esqueci a palavra, mas tudo bem. O ponto de vista em relação a essas duas coisas é completamente relativo e depende da maneira que você vive ou como você enxerga o mundo em geral. Antes de responder o Daniel aqui no chat, deixa eu te responder, João Pedro. João Pedro, tu lembra que no início da aula eu perguntei para vocês o que era família, né? Para vocês, Uhum. não em um sentido sociológico, Sim, né? sim. Eu perguntei isso porque a família, como eu tinha dito para você, é algo muito delicado para se falar, porque cada um tem a sua, né? Cada família ela vive em um contexto social, em um contexto político específico, que não é igual uns dos outros, né? Mas a Uhum. gente tem que levar em consideração, né, que a partir do momento que eu perguntei o que vocês veem como família, né, eu levei em consideração o aspecto afetivo de vocês, né? Então, assim, como é que eu vou dizer, João Pedro, que a família ela não tem um conceito específico quando eu digo assim que todos os indivíduos que se remetem à família têm uma perspectiva socioafetiva para abordar e discutir sobre ela, né? Ou seja, se você for levar em consideração, cada um, quando eu perguntei o que é família para vocês, né, eu sei que poucas pessoas falaram, mas eu tenho certeza absoluta que cada um tem um sentido específico de abordar ou conceituar aquilo que é família, né? Ou seja, eu posso concordar agora com você e com o Daniel no que diz respeito a uma coisa. Quando se remete às questões socioafetivas que remetem ao processo de construção da personalidade do indivíduo, eu concordo com você, a família é relativa, o conceito de família é relativa, entendeu? Agora, assim, quando eu falo na formação de um grupo específico que é responsável por educar de uma perspectiva moral e numa perspectiva política um indivíduo que nasce em seu meio, eu estou generalizando, entendeu? O ato de eu Uhum. generalizar faz com que eu passe a ter um conceito genérico sobre aquilo que é família, entende? Mas, lógico, a gente tem que levar em consideração o que eu vejo de fora é totalmente diferente daquilo que eu vejo de dentro. Em qual sentido? Eu, Geussiano, quando eu vou falar, por exemplo, sobre a família, a minha família, eu tenho que fazer eu não tenho como fazer uma referência histórica. Eu não posso fazer uma referência sociológica, entende? Porque eu amo a minha família, então eu tenho que fazer, eu tenho que abordar questões, né, afetivas, entende? Tipo, o que é o meu pai para mim, o que é a minha mãe para mim, o que é a minha irmã para mim, entende? Será que irmãos é somente aquele indivíduo biológico que nasce no mesmo grupo social que você antes ou depois de você? Ou será que a minha irmã é aquele indivíduo que de alguma forma cresce e é educada junto comigo e passa a ter uma determinada confiança
em mim e, ao mesmo tempo, uma determinada confiança de mim para ela, entende? Então, assim, uh, o Daniel até falou aqui, né? Assim, né? Eu acho que o que o João está querendo dizer é que família é relativa. Nessa perspectiva afetiva, eu concordo, mas numa perspectiva sociológica, no que diz respeito a entender como esse grupo constrói personalidades e como esse grupo é responsável por cuidar da identidade social dos indivíduos, eu passo a ter conceitos exatos, entende? Então, assim, como assim, o João Pedro, eu vou entender que a antiga família nuclear, que hoje em dia é conhecida como a família simples, é uma família que é construída a partir do casamento entre um homem e uma mulher e que a partir da lua de mel tem os seus filhos. É uma família tradicionalista. Eu vou entender que no aspecto contemporâneo tudo aquilo que é família se remete tanto ao parentesco quanto ao consanguinado, né? No que diz respeito a eu viver com determinadas pessoas que vão passar a ser a minha família por uma questão de escolha, não por uma questão de natureza, entende? Então, assim, a família, a partir daí, eu não vou entender mais ela como apenas um grupo social. Eu vou compreender a família como uma instituição social que, assim como a escola e a igreja têm suas regras, assim como um hospital, um banco, uma igreja, né, tem o seu estabelecimento de moradia, ou o seu estabelecimento de habital, alguma coisa parecida, tá? E eu vou entender a família como uma instituição que vai dar ao Estado resultados. Entende? Por exemplo, qual o resultado da escola? Fazer com que os alunos tenham uma formação intelectual, teórica, técnica, tecnológica. Qual é o resultado de um hospital? Fazer com que as pessoas melhorem de suas doenças. Qual o resultado da família? Né? Fazer com que o Estado tenha indivíduos que sejam capazes de compreender todas as regras e obstáculos que a sociedade coloca e impõe para eles. Você entendeu, ô João Pedro, agora? Sim, sim, eu acabei compreendendo. Eu acho que eu posso dizer que eu concordo. Ah, pois é, ô, João Pedro, eu tenho quase certeza, João, que quando você falou essa perspectiva de família, eu tenho certeza que você não falou com um aspecto sociológico, até porque Sim, sim. você não deve ter lido, por exemplo, o conceito de família para Durkheim ou para Weber, Não. né? Eu acho que quando você falou de família foi com base nas experiências de vida que você tem com a sua, entende? Então, assim, Perfeitamente. eu acho que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir não ter uma ideia do que é família, entende? Porque, assim, a base do que é família de vocês não vai ser as minhas aulas de sociologia, ou não vai ser aquilo que eu compreendo como família, né? Vai ser simplesmente, a minha base vai ser simplesmente as experiências de vida que eu tive com cada indivíduo que faz parte dessa família, entende? O Daniel falou duas coisas aqui bem interessantes, mas deixa eu ler aqui. Mas esse conceito de liderança foi meio relativo, pois em alguns lugares a mulher foi dada como líder da família, enquanto em outros locais o gênero masculino tinha esse papel de liderança. Mas, Daniel, tu lembra, cara, que eu falei o contexto de liderança familiar no aspecto antigo, entende? O homem, enquanto indivíduo que é membro de uma família, é educado no contexto da antiguidade a ir para o mercado de trabalho, sustentar a sua família, né, e prover realmente o sustento de toda a casa e toda a construção familiar, enquanto a mulher ficaria responsável pelo cuidado da educação moral e religiosa do filho.
no aspecto da antiguidade. Aí eu também falei, o Daniel, que em uma característica mais específica, no decorrer dos anos, no decorrer da história, os papéis sociais que cada indivíduo tem na família, ele meio que vai se invertendo. Mas só que eu não me aprofundei nisso, mas o fato de se inverter significa o quê? Significa que em algumas famílias, a mulher que vai ser a líder, né? A mulher que vai prover o sustento da casa. Em algumas famílias, o filho que vai prover o sustento da casa. Em outras famílias, em outras famílias, né? Ah, como é que pode dizer? O homem que vai ficar responsável pelos afazeres domésticos, entende? O problema é que, por causa dessa característica cultural do que é família, quem é que mais cuida dos afazeres de casa? Quando se tem um irmão e uma irmã, a mãe sempre direciona os afazeres domésticos para a irmã e não para o irmão, fazendo com que de dois irmãos, o irmão fique deitado ou assistindo televisão o dia todo, enquanto a filha, né, tem que escutar a mãe falando, né, e dizendo que ela tem que ajudar ela para quando ela tiver a sua casa, ela saber cuidar da sua casa. Tá, e o filho não vai ter uma casa, não? Entende? Essa situação, eu acho que muitas de vocês, por exemplo, talvez sofram com isso, né? Lógico que nós estamos em tempos nós estamos em tempos totalmente diferentes. Em qual sentido? Em tempos onde o homem ele já se presta a fazer os afazeres domésticos, né? Estamos em um tempo onde os afazeres domésticos eles já são divididos entre os irmãos, tanto os irmãos femininos como masculinos, entende? Porém, por causa de uma característica cultural, nós ainda temos esse raizar, né, cultural na nossa vida, né? Como, por exemplo, uh, por que que a menina, né, criança, quando é criança, ela tem que ganhar uma boneca e uma casinha e utensílios minúsculos de cozinha, né, para brincar? Por que que ela não ganha um carro? Por que que ela não pode ganhar uma bola? Por que que o menino tem que ganhar um carro obrigatoriamente? Entende essa situação? Né? Nós acabamos que reproduzindo essa característica da família tradicional já por causa desses pequenos detalhes da nossa vida cotidiana vividos a partir da nossa infância, tá ok? Deixa eu ver aqui Professor, Oi. já no caso, a nossa geração, que já tem uma noção, né, do quanto o machismo está enraizado, isso já não vai se repetir, né? Graças a Deus que não, né? Mas vamos levar em consideração por quê? Porque isso, né? Na geração de vocês é algo totalmente diferente, por quê? Porque as características de igualdade de gênero eles estão mais afloradas, né? A ideia de você ter, né, um indivíduo totalmente machista dentro de um grupo social já não é mais aceito. Então já não é mais aceito por quê? Porque as pessoas elas estão tendo consciência de gênero, né? Elas estão tentando saber o que é justo e o que é injusto, entende? Dentro do Sim. contexto social, entende? Se você for ver isso daí, né, com relação ao machismo, feminismo, isso já está atrelado até à questão dos filmes, né? Se você É for... porque antigamente era um tabu, né? Ninguém conversava sobre isso, ninguém falava. Então, o pessoal tinha uma ideia que era errado. Isso.